Hoje celebramos a solenidade de Todos os Santos. Na liturgia da palavra de hoje, somos apresentados a uma imagem, porém vista a partir de duas perspectivas. Trata-se da imagem da multidão. Na primeira leitura, nós encontramos a primeira perspectiva. Ali, nós somos apresentados a João, que vê uma multidão vestida de branco. A segunda perspectiva nós a encontramos no Evangelho. Ali vemos Jesus que vê uma multidão que vem ao encontro dele. Então essas duas perspectivas elas precisam dialogar. São duas perspectivas sobre uma mesma imagem, a imagem da multidão. A primeira perspectiva da primeira leitura, João vê uma multidão vestida de branco, são aqueles que venceram a tribulação. Podemos pensar a igreja triunfante, a igreja vitoriosa, aquela que se encontra na Jerusalém Celeste. São os nossos santos que celebramos hoje. A segunda perspectiva do Evangelho nos faz pensar a igreja peregrina, que somos nós, os santos, que vivemos aqui na Terra. Porém, essas duas perspectivas elas precisam dialogar. De fato, no prefácio da celebração eucarística da solenidade de Todos os Santos, que celebramos hoje, o prefácio nos diz que nós caminhamos alegremente, caminhamos com alegria, olhando para essa Jerusalém Celeste, lá onde vivem estes nossos irmãos, os santos. Contudo, precisamos lembrar que caminhamos olhando para essa Jerusalém Celeste com alegria, porém com os pés na terra, com os pés na realidade. Porque se nós caminhamos olhando, fixando o olhar somente na Jerusalém Celeste, nos santos, esses que estão na Jerusalém Celeste, corremos o risco de cair num devaneio. Porém, se olharmos apenas para a terra, para a nossa realidade de igreja peregrina, envolvida nas nossas tribulações, nas nossas fragilidades, nas nossas limitações, corremos o risco de transformar a nossa profecia em terrorismo e cair num desespero. Então vamos virar uma igreja desesperada. Precisamos fazer com que essas duas perspectivas dialoguem. Eu sei que, olhando desse jeito, temos a impressão de que exista uma tensão entre essas duas perspectivas. De fato, existe uma tensão dramática entre essas duas perspectivas. Então a solenidade de hoje nos convida a passarmos desta tensão dramática a uma atenção. Somos convidados a ficar atentos aos sinais aqui, na realidade, aqui como igreja peregrina, sinais que nos apontam, sinais que nos ajudam a ver, nos apontam para esta igreja triunfante, para Jerusalém Celeste, para essa igreja vitoriosa. E esses sinais são as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados que promovem a paz. Então, amadas irmãs e amados irmãos, somos convidados também hoje a olhar para essa nossa realidade como igreja peregrina, como santos dessa igreja peregrina e ver outros sinais, outras bem-aventuranças que nos ajudam também hoje a olhar para essa Jerusalém Celeste para onde caminhamos. Podemos falar então hoje que bem-aventurados são aqueles que não promovem a guerra, bem-aventurados que defendem os vulneráveis, bem-aventurados aqueles que trabalham o ecumenismo, bem-aventurados os que combatem o preconceito e as discriminações, bem-aventurados aqueles que promovem uma ecologia integral, que cuidam da casa comum. Então, somos irmãos e irmãs na festa de hoje chamados a celebrar a comunhão dos santos.
o diálogo entre nós, santos dessa igreja peregrina, com a comunhão, o diálogo com os nossos irmãos da Jerusalém Celeste, aqueles da igreja vitoriosa. O que será que permite, possibilita o diálogo, a comunhão entre nós, igreja peregrina, e a igreja vitoriosa? O que será que permite, então, esse diálogo, essa comunhão? A oração da coleta, da celebração de hoje, ali podemos encontrar uma chave hermenêutica, uma chave que nos permite abrir o significado do diálogo entre essas duas perspectivas que se encontram na liturgia da palavra de hoje. Ali na oração da coleta, nós pedimos ao Senhor que Ele nos conceda a tão desejada, abundante misericórdia. Certamente esses nossos irmãos que se encontram na igreja, na Jerusalém Celeste, a igreja vitoriosa, ali eles experimentam essa plenitude da misericórdia do Senhor, mas eles já viveram, eles tinham vivido e viveram essa experiência da misericórdia aqui na terra. Eles experimentaram essa misericórdia do Senhor e foram propagadores, expandiram também com a vida deles essa misericórdia do Senhor. Certamente é isso que nos faz viver essa comunhão. Então nós também hoje somos chamados, e é aquilo que pedimos na celebração de hoje, que o Senhor nos conceda essa tão abundante misericórdia, para que possamos, animados por essa misericórdia, sentindo essa misericórdia, possamos também propagá-la aqui na terra, como fizeram esses nossos irmãos. Então, santa irmã, santo irmão, eu desejo a vocês um bom domingo.